Irmãos, boa noite. Então, nós vamos iniciar o culto dessa noite, conforme nós combinamos pela manhã. Esse é o nosso segundo culto com transmissão ao vivo. E nós vamos continuando a fazer desse jeito, até que as coisas se normalizem. Mas o nosso desejo, mais uma vez, cultuar o Senhor, que com certeza nos deu um bom dia, um dia maravilhoso, até em meio a todas essas circunstâncias. Nós temos sentido em nossos corações que Deus tem cuidado de nós. Ele é maravilhoso, Ele merece ser exaltado, Ele merece ser glorificado, e é isso que nós queremos fazer na noite de hoje. Nós, de fato, começaremos esse culto orando, pedindo as bênçãos de Deus sobre nós, e logo nós iremos cantar 2 hinos e pediremos que você que está daí nos acompanhe, aqueles que sabem. Escolhemos 2 hinos bem conhecidos para cantar nessa noite e vamos juntamente exaltar o Senhor com esses hinos que vamos cantar. Para os próximos cultos nós estaremos preparando algo melhor acerca dessa questão do louvor. Tudo está sendo ajustado ainda, mas Deus, conhecedor dos nossos corações, sabe que o nosso desejo é principalmente agradar Ele em tudo que nós estivermos fazendo. Nós não estamos aqui para cantar bonito, nós estamos aqui para agradar a plateia nenhuma, nós estamos aqui para louvar o Senhor, e é o que nós faremos a partir de agora. Então, que Deus nos abençoe, nos ajude, e vamos começar então orando, para você que está daí, nos acompanhe na oração, e depois eu já vou chamar minha família, nós vamos estar cantando daqui, esperando vocês, estar acompanhando daí, para a glória do Senhor. Oremos. Pai, te damos graças pela sua bondade, por mais um dia que o Senhor nos concedeu nessa terra, sob seus cuidados, Pai, sob sua proteção, e nós estamos contentes, ó Deus, por mais uma vez podermos chegar diante do Senhor, Pai, para te adorar na beleza da sua santidade, Pai. O Senhor é grande, soberano, o Senhor é rei sobre nós, e nós queremos prestar esse culto ao Senhor nesta noite. Obrigado também pela forma que o Senhor tem nos protegido em meio a tantas turbulências, tantas circunstâncias que têm vindo contra nós, contra, de fato, toda a humanidade. Obrigado pelo que o Senhor tem mostrado ainda, o controle sobre toda a situação, e o Senhor vai continuar, temos certeza disso, mas pedimos que o Senhor, através desse culto de hoje, também através do culto que tivemos pela manhã e de todas as mensagens que têm sido pregadas no meio de nós, possa aumentar nossa fé, possa nos ajudar, Senhor, a viver cada dia na dependência do Senhor e na paz do Senhor, porque é isso que nós precisamos em nossas vidas. Abençoe esse tempo de louvor, esses 2 hinos que nós iremos cantar, que possamos te alegrar, Pai, com os nossos cânticos, e também depois nos auxilie na sua mensagem, porque nós falaremos sobre a sua palavra e estaremos, Pai, dispostos a ser usados pelo Senhor nessa noite para ser uma bênção na vida de todos os ouvintes. Enfim, tome conta, Pai, de tudo que vai acontecer, porque é para o Senhor que nós estamos fazendo tudo isso nessa noite. É esse o meu pedido, os meus agradecimentos em nome de Jesus. Amém. Então, vou chamar minha família, nós vamos cantar primeiro o 321, eu gosto de melodia, seu caminho é perfeito. Então, às vezes, as pessoas podem pensar que alguma coisa está dando errado. Não, está tudo certo, Deus está fazendo tudo certo e Ele está no controle de tudo. E para aqueles que confiam nele, que desejam servir de todo o coração, estão entendendo, e vão entender mais ainda que o seu caminho, ele é perfeito. Então, que possamos seguir o caminho de Deus. Aí aconteça o que acontecer, saberemos que estamos trilhando o caminho perfeito. Vamos cantar então, seu caminho é perfeito. Quando nos cercar o mal,
se rugir o temporal. Em Jesus vou confiar, Ele nunca vai falhar. Quando a dor ou a aflição vem turbar meu coração, é preciso confiar e nunca duvidar, pois é perfeito o seu caminho. Nem sempre entenderei, porém o seguirei, pois é perfeito o seu caminho. Faz, ó Deus, de mim um vaso puro, sim. Erros Deus não faz, pois me dá paz. Quando fraco me sentir e o mundo me oprimir, e pesar da minha cruz, crer somente de Jesus, quer nas trevas, quer na luz, sempre perto está Jesus, perto e pronto para salvar, se nele confiar, pois é perfeito o seu caminho. Nem sempre entenderei, porém o seguirei, pois é perfeito o seu caminho. Faz, ó Deus, de mim um vaso puro, sim. Erros Deus não faz, pois me dá paz. Irmão, nós iremos, né, cantar um outro hino agora, né, que também é conhecido, né, no Voz de Melodia. Nós procuramos, né, escolher os hinos bem conhecidos para que todos pudessem cantar juntamente conosco. Então, esperamos que vocês estejam cantando daí, né, nos seus lares, exaltando o Senhor juntamente conosco. Esse que nós vamos cantar é o 326 do Voz de Melodia, Regozija em Deus. Tanto um hino quanto o outro vai nos ajudar, né, na mensagem dessa noite. Então, vamos cantar esses também juntos. E logo nós passaremos, né, para a mensagem da noite de hoje. Regozija em Deus. Deus nada faz sem um plano ou razão. Quando prova seu servo e lhe dá formação, dá graças a Deus quando o teste se faz. Em trevas nos dá sua paz. Regozija em Deus, que erros não faz. Ele sabe o fim do caminho em que vais, pois ao te provar, purificar, qual ouro então serás.
Jesus à frente se impõe. Eu olho pra cruz que o Calvário expõe. Submeto meu mestre, não olho pra trás. A paz vem, o medo desfaz. Regozija em Deus, que erros não faz. Ele sabe o fim do caminho em que vas, pois ao te provar, purificar, qual ouro então serás. Sim, posso ver, provações vêm de Deus, em amor fortalece e limpa os seus. Meu Pai sempre faz o melhor, sim, eu sei. Eu limpo, mais fruto darei. Regozija em Deus, que erros não faz. Ele sabe o fim do caminho em que vais, pois ao te provar, purificar, qual ouro então serás. Amém. Né? Graças a Deus, porque, tá vendo? Nós podemos cultuar, né? Normalmente Deus, porque nós temos tudo que nós precisamos, né? Nós temos as nossas vozes, nós temos a salvação, nós temos a palavra de Deus, né? E tudo isso, né? Nós podemos juntar e prestar um culto a nosso Deus. É tão gostoso saber, né, que a Igreja de Cristo ela não parou mediante a tantas coisas que estão acontecendo, né? Nós estamos continuando como se a vida tivesse normal. Daí para nós está normal porque sabemos que Deus continua, né, no controle, no comando de todas as coisas, continua cuidando de nós e vamos só seguir, né, os regulamentos impostos pelas leis do nosso país, porque sabemos que o melhor de momento, de fato, né, não está fácil assim, ficar, né, acuados dentro de casa. Eu tenho certeza que vocês têm sentido mesmo, mas se são regulamentos, né, para a melhora de tudo isso que está acontecendo, nós devemos seguir, porque até isso, né, são ensinamentos bíblicos para nossas vidas. Então é gostoso demais, irmão, poder estar juntamente com os irmãos, saber, né, que tem muitas pessoas daí nos ouvindo, né, cultuando a Deus juntamente conosco. Eu já queria deixar uma mensagem de salvação, né? Eu não posso jamais deixar de dizer isso em todas as mensagens que for pregada, porque eu não sei se o ouvinte daí tem certeza da vida eterna. Eu não sei se você já teve um encontro com Jesus, eu não sei se você já teve seus pecados perdoados, eu não sei se você tem certeza da sua salvação. Se você tem, que bênção! Você é um privilegiado, como nós pregamos nessa manhã. Se você não tem certeza da salvação, eu gostaria de, resumidamente, só te dizer, né, dá para se enxergar que o fim dos tempos está chegando, né, que o final está chegando, que logo, né, Jesus estará arrebatando a sua igreja, né, tirando os salvos da terra para executar, né, um período muito pior do que está acontecendo. Isso, como eu disse, é o princípio de dores. Né? Jesus virá, na verdade nem virá, né? Essa ainda não é a sua segunda vida, mas o mundo passará por 7 anos de tribulação, mas antes desta tribulação, né, antes desses 7 anos, o Senhor Jesus virá arrebatar a sua igreja. E pode ser hoje à noite. Né? Quem é a igreja de Cristo? São todos os salvos que professaram o Senhor Jesus Cristo como Salvador um dia. E estes sim irão morar no céu. Estes sim irão gozar das bênçãos celestiais. Talvez você não faz parte desse grupo,
Talvez você nunca ouviu de Jesus assim, já ouviu tanto de Jesus, mas nunca ouviu que ele poderia, né, e que ele pode salvar a sua alma. Você está ouvindo essa noite. Ele pode salvar a sua alma da condenação que você recebeu dos seus pais, né, Adão e Eva. Condenação que eu também recebi, mas que um dia eu entendi, né, que esta condenação estava me levando ao inferno, estava no final deste culto. Então vamos para a mensagem dessa noite. Na verdade são tantas coisas, né, que nós de fato temos o desejo de pregar. Eu creio, né, que com tudo isso acontecendo, nós vamos ter tempo, né, para pregar várias coisas que queremos, várias coisas que Deus tem colocado em nossos corações. Mas hoje eu gostaria de animar os irmãos e os amados que estão nos assistindo a permanecerem calmos e a continuar, né, a vida confiando no Senhor Jesus, confiando em Deus, olhando uma vitória lá na frente, porque Deus, ele sempre trabalhou assim nas Escrituras, né? Ele permitiu que o povo passasse por algumas barreiras, alguns obstáculos, mas sempre lá na frente Deus trouxe a vitória. E não vai ser diferente dessa vez. Mas o fato é que nós precisamos aprender a confiar. Nós só aprenderemos a confiar quando nós estivermos focados na palavra de Deus, quando nós estivermos focados em Deus. Agora, algo que eu gostaria, né, de, antes, até mesmo de começar a mensagem, é quase como se fosse um devocional, né, uma orientação para os irmãos. É porque, de fato, nós estaremos, né, por um tempo longe das nossas reuniões, né, nos nossos templos, e isso, ao meu ver, pode ser um problema para muitos cristãos, né? Cristãos podem fracassar na fé por não estarem recebendo a alimentação espiritual, que nós recebemos em todos os cultos que nós chegamos, né? Nós chegamos na igreja e a palavra de Deus fala conosco e nos dá ânimo e força para continuarmos prosseguindo, né, na caminhada cristã. Como está tudo um pouco diferente, né, com certeza muitos, se vacilarem, vão ficar fracos na fé, e a tendência é muito grande, né, de se desviarem ou de desanimarem na caminhada cristã. Então continuem alimentando espiritualmente, né, através de tudo que está sendo feito, né, em prol da obra, tipo este vídeo mesmo. Continue alimentando-se da palavra de Deus, visto que agora, com essa paralisação, né, a nossa rotina mudou, nós temos mais tempo nos nossos lares, nas nossas casas. Vamos aproveitar esse tempo para ler incansavelmente a palavra de Deus, porque essa vai nos trazer, né, uma alimentação espiritual fantástica, e é isso que vai nos fazer, né, permanecer de pé até que tudo volte ao normal. Então, muita oração e muita leitura da palavra de Deus. Alimente-se espiritualmente. Esse é o meu desejo, não só para os irmãos, né, da nossa igreja, da IB fundamental, mas também para todos os irmãos que estão nos assistindo, né, nessa noite, e que o Senhor, né, nos ajude nessa caminhada. Irmãos, então, como eu ia dizendo, né, agora é um momento de acalmar, né, é um momento de estarmos tranquilos mediante a todas as coisas, mas essa tranquilidade, né, essa calma, ela só pode vir de um lugar. Essa paz só pode vir de um lugar. E é isso que nós queremos ver na noite de hoje. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias para Mateus, capítulo 6, é o primeiro texto que nós vamos ver, e depois nós vamos para uma passagem muito especial das Escrituras, né? Passagem que é conhecida de fato por todos nós, mas que muitas vezes nós passamos desapercebido em tantas lições, né, que a Bíblia pode nos dar todas as vezes que nós estivermos lendo esta passagem e as demais que a Bíblia coloca à nossa disposição. Mas em Mateus capítulo 6, eu gostaria que todos acompanhassem essa mensagem conosco. E aquela primeira pergunta, né, aquela primeira explicação que eu fiz enquanto os irmãos estão abrindo a Bíblia, é para você que não tem certeza da sua salvação, né, pense nisso. Isso é muito sério, não pelos fatos que estão acontecendo. Como explicamos de manhã, um dia a sua morte vai chegar.
Você tem que estar preparado para encontrar com Jesus. Você está? Pastor, eu não estou, eu preciso de ajuda. Então nós estamos prontos a te ajudar. E se você está aí com algum dos nossos irmãos, das nossas igrejas, eles também estão prontos a ajudar vocês a tomar a decisão de entregar as suas vidas na mão de Jesus e ter certeza da vida eterna. Tá, mas o texto que nós escolhemos hoje para pregação é Mateus capítulo 6, o versículo 25 em diante. A palavra de Deus diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves que estão no céu, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pouca fé? Não andeis inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, nós olhamos por esse contexto, ele tem até como um subtítulo em algumas Bíblias, né, os cuidados e as inquietações. Talvez algo que hoje, né, de fato, está acontecendo no meio de nós, não tem nada a ver, né, ou pode estar relacionado com o que nós iremos comer, iremos beber ou iremos vestir. Mas algo que com certeza está incomodando muito hoje a humanidade é essa questão, essa peste que está no meio de nós, né, que nós, a cada momento, olhando para as estatísticas, só tende a crescer, só tende a piorar, né? Isso com certeza tem arrazoado, tem atrapalhado, tem incomodado muitas mentes e corações. Então, quanto ao que beber, quanto ao que comer, quanto ao que vestir, ou quanto à nossa saúde, né, só mudou as situações. Mas a Bíblia diz que nós não devemos estar inquietos com nada dessas coisas. Por quê? Porque tem alguém que está no controle de tudo, é Deus. E Ele nunca perdeu o controle de tudo nesse tempo que a Terra teve e jamais vai perder o controle dessas coisas. Mas o fato, irmãos, é que Deus, de uma maneira ou de outra, Ele quer nos ensinar a ter fé. Por intermédio dessa questão de saúde, ou por intermédio da questão financeira, ou por qualquer outro detalhe. Se Deus permite que as barreiras entrem nas nossas vidas, que os obstáculos entrem nas nossas vidas, é porque Ele quer exercitar a nossa fé. Então eu não sei como está a sua fé hoje, de repente você está abalado, você está preocupado, né? Eu tenho ouvido testemunhos de pessoas que estão quase em pânico com tudo isso que está acontecendo. E nós não precisamos. Nós estamos deixando de viver o hoje para viver a semana que vem. Já era assim quando tudo parecia normal. Agora, com certeza, mais ainda. Estamos pensando no mês de abril. O que vai ser no mês de abril? O que vai ser do mês de maio? Irmão, nós nem terminamos o março. Mas por que, pastor, o senhor está falando isso? Por causa do versículo 34, onde a palavra de Deus diz o seguinte: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então nós temos que viver, irmãos, o dia de hoje. Mas como viver o dia de hoje? Dessa forma. Enquanto o mundo está atordoado, enquanto o mundo está preocupado, com certeza muitas pessoas agora estão focadas nos noticiários, né, estão enchendo as suas cabeças de preocupações, nós estamos cultuando o Senhor.
Nós estamos ouvindo as promessas do Senhor. Nós estamos sendo convidados a estarmos juntos com o Senhor nessa caminhada. Mas isso deve ser de contínuo, não adianta nada, né? Você ouvir essa mensagem e de momento ter o coração aliviado, de momento sentir a paz de Deus, sentir a força de Deus, sentir a proteção de Deus, mas logo esquecer de tudo que foi pregado, esquecer-se da Bíblia, esquecer dos ensinamentos da Bíblia e voltar a ter seus corações atordoados, preocupados, inquietos pelo que está acontecendo hoje e pelo que acontecerá amanhã. Então, juntamente com esse texto, né, eu gostaria que os irmãos abrissem num texto que é um clássico das Escrituras, né, que todo mundo já ouviu alguma coisa sobre esta passagem, todo mundo teve um ensinamento acerca dessa passagem, mas que muitos detalhes passam desapercebidos e, de repente, hoje nós iremos tocar em algum detalhe que você nunca ouviu, mas que com certeza pode ser uma bênção para a sua vida, porque Deus sabe como está seu coração, Deus sabe o que você precisa ouvir nessa noite, Deus sabe o que você precisa ter no seu coração para continuar essa semana, para continuar esse mês, para continuar a sua jornada nessa terra. Eu gostaria que os irmãos abrissem Êxodo capítulo 14, Êxodo capítulo 14. Enquanto os irmãos estão abrindo lá, foi interessante, né? Não foi proposital, na verdade nem fui eu que escolhi os hinos, mas foi a minha esposa. E ela não sabia, né, do que estava sendo preparado para a pregação dessa noite. Mas os dois hinos que nós cantamos, irmão, tem tudo a ver com a mensagem dessa noite. O primeiro que nós cantamos foi O Seu Caminho é Perfeito. Então, olhando para esse texto, irmão, nós vamos entender que realmente o caminho de Deus, ele é perfeito. E que nós só devemos confiar e seguir aonde ele tem nos mandado ir. O outro hino que nós cantamos é Regozija em Deus. Né? O começo do hino diz, Deus nada faz sem um plano ou razão. Tudo que tem acontecido, irmão, tem a permissão de Deus. Né? Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Né? Eu leciono sobre o panorama bíblico no seminário, né? E ali naquela matéria a gente pega de Gênesis a Apocalipse. Então é interessante que desde Gênesis e Apocalipse o homem ele só erra, né? Ele só faz as coisas erradas. Mas embora ele faça tudo errado, Deus ainda conseguiu estabelecer um plano, estabelecer um propósito em cima dos erros dos homens. Então, irmão, Deus é perfeito, né? Ele tem o plano perfeito para mim, ele tem o plano perfeito para você. Esse plano perfeito, irmão, começou na salvação. Né, nós termos deixado ele salvar nossas almas. Então eu volto a dizer para aqueles que não têm certeza da sua salvação, Deus quer realizar um plano perfeito na sua vida, a começar da sua salvação. A primeira coisa que ele quer fazer na sua vida é tirar a sua alma do inferno, a qual está condenada desde o dia do seu nascimento. É para você que sabe, lá no fundo do seu coração, que você não tem certeza da vida eterna, você sabe que essa incerteza está te levando para o inferno. E Deus quer executar. Então, o plano perfeito na sua vida quer salvar sua alma hoje. E te livrar do inferno de fogo. Mas vamos para o texto dessa noite. Do 14, nós vamos lendo. E depois eu vou pegar só alguns versículos. Na verdade, gostaria de passar todos. Mas não temos tempo para isso. Né? Senão fica aquele culto alongado, aquela mensagem alongada. Né? E aí as pessoas acabam começando a perder o foco da mensagem. Não é isso o nosso desejo nessa noite. Então, Êxodo 14, a palavra de Deus diz, então falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem adiante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel, estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles fizeram assim.
Então nós vamos dar uma paradinha só aqui no versículo 3, né, para os irmãos se contextualizarem aqui, contextualizarem, né? Aqui o povo de Israel, eles foram ouvidos por Deus, né? O clamor deles chegou até Deus, e Deus então enviou Moisés e Arão para a retirada do povo do Egito, e eles passaram, né, muito tempo na tentativa de sair. Foi onde Deus executou aquelas 10 pragas, né, sobre Faraó e sobre o Egito. Mas chegou o momento da saída, chegou um momento crucial, chegou o momento de depender-se totalmente de Deus, chegou o momento de ver a vitória vinda do grande Deus. Mas é interessante que na sua saída, né, o povo estava um pouco que ainda perdido. Eram muitas pessoas, eram mais de 600 mil pessoas nessa caminhada, nessa jornada de saída. E Faraó, vendo o povo um pouco perdido, disse essas palavras no versículo 3. Então Faraó dirá aos filhos de Israel, né, estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. O que me chamou a atenção foi essa palavra embaraçado. Então, assim como o povo de Israel estava naqueles dias, né, sem saber o que Deus iria fazer por eles, sem saber como que Deus iria trabalhar por eles, talvez até sem fé para crer no que Deus iria fazer, automaticamente, né, Faraó até viu que o povo estava um pouco embaraçado. Irmãos, talvez nós estamos embaraçados, né, nessa noite de hoje, sem saber o que Deus vai fazer por nós. Nós estamos embaraçados sem saber como será o restante da nossa semana. Porque hoje começa a semana, está começando. Nós estamos embaraçados sem saber o que será o fim desses detalhes que estão acompanhando nossos dias. Não fique embaraçado. Confie no Senhor. Porque eu gostaria que você, ainda nesse texto, né, ficasse com alguma marcação aí, com o dedinho aí, e desse uma ida lá em 2 Samuel, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 31, 32 e 33. Olha que interessante, né? Olha que palavra que nos traz confiança, palavra que nos acrescenta fé, né? Porque vem de Deus, é a palavra de Deus. Veja só, o versículo 31 diz: o caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada, e é o escudo de todos que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Então, irmãos, né, nós não precisamos ficar embaraçados, inquietos, cuidadosos com as coisas dessa vida. Israel não precisava ficar embaraçado no deserto, assim como logo depois ali eles ficaram, porque o Senhor era por eles. E da mesma forma, o Senhor, hoje, Ele é por nós. E será por nós todos os dias da nossa vida. Então, se você se sente embaraçado com alguma coisa, né, inquieto, se você se sente ansioso, com falta de fé, deixe Deus, que trilhe o caminho perfeito, desembaraçar o seu caminho. Versículo 5 diz: sendo, pois, anunciado o rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram todos os cavalos e carros de Faraó, e todos os cavaleiros de seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon.
E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aqui nós damos outra parada, né, para entendermos mais uma parte do que o contexto está dizendo. Então, mesmo sentindo seus caminhos embaraçados, mesmo sentindo dificuldade na fuga, o povo continuou. Só que eles tinham à frente um mar, pelas laterais eles não tinham saída, e o pior de tudo foi que o exército de Faraó os alcançaram. E de fato era um grande exército, um forte exército, contra homens e mulheres comuns. Então eles pensaram, nós estamos perdidos. Não há saída para nós. Nós não conseguiremos escapar dessa. Irmão, muitas vezes nós não pensamos assim, né? Nós olhamos uma circunstância de longe e já prevemos por nós mesmos tudo que vai acontecer. Como nós lemos lá em Mateus, nós devemos viver o dia de hoje, o mal que está acontecendo no dia de hoje, e colocar nossa fé no Senhor Jesus no dia de hoje, porque o amanhã pertence a Deus, nós não sabemos o que vai acontecer, nós não podemos fazer previsão do que vai acontecer, nós não podemos afirmar, pelos fatos que aconteceram hoje, o que vai ser o amanhã. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Por causa que o povo de Israel fez isso, fizeram isso. A hora que eles viram o exército inimigo chegando atrás deles, né, todos armados, fortemente armados, homens de guerra, pessoas prontas para destruir, pessoas prontas para acabar com tudo, eles temeram, a Bíblia disse. E hoje nós vemos muita circunstância na nossa frente, nós vemos muitas circunstâncias acontecendo nos nossos dias e nós já estamos prevendo o que vai acontecer conosco. Ah, nós vamos morrer. Ah, nós ficaremos desamparados. Ah, nossa família vai se perder toda. Ah, o nosso mundo vai acabar. E tantas coisas passam por nossa cabeça, sendo que de repente Deus amanhã pode mudar todas as circunstâncias e nós sofremos à toa. Ficamos inquietos à toa, desesperamos à toa, tentando viver o dia de amanhã. Prova disso foi o que aconteceu com Israel. Eles acharam que iria morrer. Eles até comentaram com Moisés, nós vamos ler aqui logo em seguida, por que você tirou nós de lá? Por que você não deixou que nós morrêssemos lá no Egito? Caminhar tudo isso, andar tudo isso, para agora morrer aqui? Esta era a circunstância que eles estavam vivendo. Estes eram os pensamentos que eles tinham em mente. Mas de fato aconteceu? Para quem conhece a história sabe que não aconteceu. Então eles sofreram à toa, eles blasfemaram à toa, eles reclamaram à toa, eles ficaram inquietos à toa. E não é isso que Deus quer para nós nos dias de hoje. Mesmo em meio a tantas coisas, Deus quer que os nossos corações permaneçam em paz. Que a nossa confiança permaneça nele. Porque é ele que vai trilhar o nosso caminho. Gostaria de continuar a leitura aqui com vocês. Nós paramos no versículo 11, versículo 10. E agora o versículo 11 diz: E disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Irmão, eles não conseguiam olhar para Deus, eles não conseguiam ver o poder de Deus, eles não conseguiam ver a vitória, porque a fé deles estava desfalecida, a fé deles estava longe, eles só conseguiam ver o problema, eles só conseguiam ver a circunstância, a vontade dele era voltar
Irmão, nunca voltar vai ser a solução. O caminho de Deus é para frente. O nosso alvo é Jesus Cristo. Aconteça o que acontecer, está na mão dele. Nós só devemos seguir adiante, seguir confiando, seguir fazendo, seguir orando, seguir, irmãos, acreditando que Deus nos dará a vitória, porque Ele nos dará a vitória. Então não adianta clamar, não adianta reclamar, não adianta blasfemar. Irmão, nós só temos que confiar. Porque o nosso Deus é o mesmo Deus que estava presente aqui no deserto, nos dias de Moisés. Versículo 13, a palavra de Deus diz: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quieto, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais os tornarei a ver. Irmão, o povo tinha que confiar nas palavras de Moisés, porque as palavras de Moisés eram o recado de Deus para o povo. Irmão, nós temos que aprender a confiar nas palavras da Bíblia. Porque as palavras descritas nesse livro são as promessas de Deus para nós. Nós começamos a ler um texto precioso que é cheio de promessas, que é o de Mateus capítulo 6. Não fiquem quietos. Não fiquem preocupados. Não fiquem cuidadosos, ociosos. Por quê? Porque Deus terá o suprimento. Deus terá o livramento. Deus cuidará de cada um de nós, porque Ele é poderoso para fazer isso e Ele é fiel para permanecer firme naquilo que Ele prometeu. Irmão, sabe por que Deus nunca vai falhar? Porque Ele é perfeito. Sabe por que Ele nunca falhou em todas as promessas que Ele fez na Bíblia? Porque Ele é perfeito. E não vai ser agora que ele vai deixar de ser perfeito. Não vai ser agora que a imperfeição vai se tornar uma característica de Deus. Ele vai permanecer fiel. Mas ele vai permanecer fiel para aqueles que confiam nele. Porque, ora, a Bíblia diz lá em Hebreus, né? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Aquela pessoa que não tiver fé, aquela pessoa que não confiar em Deus, ela não vai ver o livramento de Deus, ela não vai ver a vitória de Deus. Por quê? Porque está sem fé, não está agradando a Deus e Deus não vai ter prazer de trazer para ela o seu livramento. Não vai ter prazer em mostrar para ela a vitória. Como o senhor sabe disso, irmão? Deus repreendeu o povo por falta de fé. Ele não deixou de cumprir suas promessas, mas enquanto o povo estava sem fé, enquanto o povo estava inquieto, enquanto o povo estava preocupado, Deus não estava agindo de maneira alguma, Ele estava esperando. Esperando o povo adquirir fé, continuar a caminhada, para que ele pudesse ter seu livramento. Está tudo aqui no texto que nós estamos lendo. Versículo 13, então, nós lemos. E agora o 14, olha que palavra importante que você pode colocar no seu coração e seguir com esta todos os dias da sua vida. O versículo 14 diz: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calarei. O que eu chamo a atenção é a parte A do versículo. O Senhor vai pelejar por nós. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. E nós podemos ver dia após dia que todas as coisas estão nas mãos de Deus. Ele faz o que Ele quer e Ele deixa de fazer também o que Ele quiser. Ele tem poder para isso. Mas se confiarmos, irmão, nós veremos a grande mão de Deus agindo sobre nós. Ele disse que o povo calaria, porque até aqui o povo estava reclamando, até aqui o povo estava duvidando, até aqui o povo queria voltar para o Egito. E Deus então fez uma promessa: eu darei a vitória para vocês, e vocês vão ficar calados em ver a minha grande mão, a minha mão poderosa
e ver quem realmente é Deus e o que Ele pode fazer por vocês. Que não precisemos ser repreendidos assim como foi o povo de Israel, por ficar reclamando, por ficar achando que Deus não vai aparecer no momento certo nas nossas vidas, mas que confiemos para agradar o Senhor nosso Deus. Então, até aqui, irmão, nós vemos um detalhe da história, né? Um povo embaraçado, um povo com falta de fé, um povo que estava duvidando do poder de Deus. E a partir de agora, nós vamos ver Deus trazendo uma repreensão para o povo então aprendendo a confiar em Deus, agindo a partir deste confiar e o grande livramento de Deus sobre o povo. O texto então continua a dizer: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz ao filho de Israel que marchem. Então não é para o povo ficar reclamando, não é para o povo ficar argumentando, não é para o povo ficar querendo voltar. Esta é a repreensão. Moisés olha para esse povo e fala para ele: marchem. Esse marchar é uma ação. Uma ação que dependeria da fé do povo. Se o povo tivesse fé, eles marchariam. Se o povo não tivesse fé, vai marchar para quê? Se diante deles está o Mar Vermelho. Então aqui nós podemos ver, irmãos, que o povo adquiriu fé nessa caminhada. O povo criou forças mediante a palavra de Deus. E Deus pôde agir no meio do povo. Versículo 16 fala: e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar, passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e esses entrarão atrás dele, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás dele. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava de noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. O fato de Moisés, então, estender a sua mão, levantar a sua vara, é um sinal de fé. Moisés poderia ter sido, de fato, envergonhado mediante muitas pessoas se ele, com falta de fé, ousasse a fazer esse mesmo ato. Ele levantaria seu cajado, sua vara, a sua mão, e o mar não se abriria. Ele causaria, além de uma revolta no povo, o povo duvidaria ainda mais da presença do Senhor no meio deles. Mas Moisés foi um homem de fé. Ele ouviu a mensagem de Deus, ele ouviu o recado de Deus, a palavra de Deus, a promessa de Deus, e ele com fé levantou a sua mão e a sua vara, e o mar se abriu ao meio. Então houve fé por parte de Moisés. Houve fé agora então por parte do povo. Porque quando Deus diz a eles que marchem, o povo começou a marchar mediante ao mar. Essa história é tão interessante porque são tantos ensinamentos que nós ficaremos horas e horas só nesse texto. Mas eu gostaria que vocês viajassem comigo um pouquinho no tempo e fossem, e transportassem para essa história e imaginassem a situação. Agora o mar está aberto. E o povo então poderia passar e fugir dos seus inimigos. É interessante, eu não sei quantos já frequentaram a praia. Geralmente, quando as ondas grandes vêm, a tendência do pessoal é fugir das ondas.
né, com medo das ondas que vai e volta, trazendo as pessoas, né, juntamente consigo. Agora eles estavam diante do mar aberto e eles olhavam à sua esquerda, era água. E eles olhavam à sua direita, também era água, que a qualquer momento podia então se fechar e todos morrerem afogados. Mas, irmãos, o povo adquiriu fé. Eles acreditaram na palavra de Deus e eles começaram a passar por aquele mar. Moisés foi e levou todo o povo com ele. Moisés foi confiante, o povo foi confiante. E quando, irmão, nós somos confiantes, Deus trabalha a nosso favor. Então foi uma noite diferente para os filhos de Israel, foi uma noite diferente para Moisés. Eles tiveram uma experiência que eles nunca tiveram antes e nunca tiveram depois. Eles receberam um milagre na vida deles. Simplesmente por confiar em Deus, por entender que o Senhor Deus é realmente o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos que pode fazer maravilhas no meio deles. E nós temos que aprender a confiar, assim como neste momento os filhos de Israel confiaram. Nós já passamos por muitas turbulências na nossa vida, né? Por muitos detalhes que nós poderíamos cada um narrar ou cada um relembrar na noite de hoje. E agora nós estamos passando por outra, né? Essa infestação, esta peste no meio da, podemos dizer, da humanidade, é algo que nós não vimos ou talvez nunca vimos na nossa vida, mas nós esperamos uma vitória de Deus. Nós esperamos um milagre de Deus sobre a nossa nação, sobre a nossa humanidade, e nós podemos ter certeza de outra. Deus vai agir e Deus vai mostrar o seu poder sobre toda essa terra. Então você confia no Senhor? Você confia na palavra do Senhor? Você confia nas promessas do Senhor? Irmãos, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, irmãos, o nosso Deus, ele nunca mentirá para nós. Se ele diz em sua palavra que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ele estará conosco. Aprendamos a confiar no Senhor. Vamos ler o final da história, né, para ver esse grande livramento que Deus trouxe para este povo e já acoplar a nossa vida e acreditar que haverá grandes livramentos e grandes vitórias para cada um de nós. Versículo 23 diz, e os egípcios seguiram e entraram atrás dele todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Então, mais uma vez, o exército inimigo encontrou-se com os filhos de Israel, alcançou os filhos de Israel. Mas agora, irmãos, eles estavam com mais fé. Por quê? Porque a partir do momento que você aprende a confiar, que você aprende a caminhar, automaticamente a sua fé vai aumentando, a sua fé vai aumentando. Eis o motivo de Deus colocar tantas provas na nossa vida. Ele quer que nós vençamos cada prova para subir um degrau de cada vez e termos a fé aperfeiçoada para que cheguemos à imagem e semelhança do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então o povo agora está mais confiante, o povo agora está mais cheio de fé. Versículo 24 fala, e aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu, vamos começar de novo. Versículo 24, e aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e da nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios e tirou-lhe as rodas de seus carros e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios, fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés, estenda a sua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, e sobre os seus carros, e sobre os seus cavaleiros. Olha o jeito de que Deus
trabalho. Olha o jeito de que Deus, ele cumpre com as suas promessas. Nós lemos lá atrás, no versículo 14, o Senhor pelejará por vós. Quem destruiu o exército dos egípcios? Quem de Israel ousou se levantar uma mão para lutar contra os egípcios? Nenhum. Ninguém. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor pelejou por Israel. Tornou-se a caminhada dos egípcios dificultosa. Eles não conseguiam andar. A roda dos seus carros começaram a sair. O povo não tinha mais força. E os israelitas já estavam passando para o fim, né, da jornada, para o outro lado do mar. E eles ainda estavam no meio do mar. Mas eles nem olharam para trás. Eles simplesmente confiaram. E Deus pelejou por eles e fez com que os egípcios parassem no meio do mar. E quando a última pessoa de Israel, dos filhos de Deus, passou em seco pelo mar, então Deus disse essas palavras a Moisés: estende a sua mão sobre o mar, para que as águas tornem-se sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Versículo 27. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. E aos egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhe como muro, à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, o seu servo. Irmãos, o que mais que nós precisamos ouvir para confiar no Senhor? Olha que texto maravilhoso. Olha como Deus tem o controle diferente da situação que nós estamos vivendo hoje. Mas independente das situações, são circunstâncias, barreiras e obstáculos também que nós estamos enfrentando. Nós não temos que lutar. Aliás, nós não temos forças para lutar. São circunstâncias que nós não temos controle sobre elas. Está provado isso. Está todo mundo trancado dentro de suas casas. Mas, irmãos, como a Bíblia mesmo diz, o nosso papel é confiar no Senhor, acreditar nas suas promessas, crer na vitória e no momento certo, ver Deus mostrando a sua mão poderosa sobre nossas vidas. Que possamos confiar no Senhor. Que possamos começar a semana acreditando que Ele está pelejando por nós. E que logo nos mostrará a bênção, o gozo, a alegria, simplesmente por ter confiado nele. Você conhece Jesus como seu Salvador? Se você ainda não conhece, você vai ter dificuldade até de crer nele. Se você ainda não conhece, você precisa deixar ele ser o Deus da sua vida. Deve deixar ele primeiramente salvar sua alma. E depois salvar, ajudar nas circunstâncias que ainda vão envolver a sua vida. Deixe Deus entrar no seu coração. Para todos aqueles que já conhecem Jesus como Salvador, vocês não precisam abalar. Vocês não precisam perder o ânimo. Vocês não precisam desesperar.
porque Deus mandou hoje a sua palavra. E na sua palavra, Ele nos ensinou que nós só devemos confiar nele com todo o nosso coração. Assim como nós fizemos pela manhã, nós faremos agora. Eu vou estar orando, fazendo um apelo nessa noite, primeiramente direcionado a todas aquelas pessoas que já têm a certeza da salvação, todas aquelas pessoas que têm certeza de que Cristo já os perdoou, os salvou, todas aquelas pessoas que têm certeza do céu. Depois eu vou voltar o apelo, a oração, àquela pessoa que está indecisa ainda nessa noite, não sabe nada sobre salvação, sabe o seguinte, que se morresse hoje, a sua alma iria para o inferno. E eu quero ajudar você a entregar sua vida nas mãos de Jesus na noite de hoje. Vamos orar? Senhor Deus eterno, nós agradecemos porque nós temos em nossas vidas a fonte de força, a fonte de poder, a fonte, Pai, de ensinamentos, para que viemos cada dia mais confiar no Senhor. E esta é a sua palavra. Então abençoe que todos os seus filhos nesse momento estejam tendo os seus corações acalmados mediante a tudo que está acontecendo e mediante a tudo que ainda há de acontecer nas suas vidas. Porque o Senhor mostrou claramente que é o Senhor quem peleja por nós, que é o Senhor quem vence as nossas batalhas, que é o Senhor quem nos dá a vitória sempre. Obrigado, Deus, pela forma que o Senhor age em nosso meio, pela paz que o Senhor traz aos nossos corações. Mas continue a trabalhar nossa fé, para que possamos nunca nos esquecermos das promessas verdadeiras do Senhor. Enquanto eu não terminei a minha oração, agora eu gostaria de direcionar a minha oração a você, que não tem certeza da sua salvação. Pergunte para você mesmo, para onde vai a minha alma depois que eu morrer? A resposta foi o céu. Se a resposta foi talvez o céu, se a resposta foi não sei, se a resposta foi não, Deus vai ver no último dia o que ele faz comigo, se a resposta foi não, eu sei que eu vou para o inferno, eu gostaria de te convidar a receber Jesus como seu Salvador na noite de hoje. Você só precisa de uma oração para pedir a salvação para Jesus. E essa oração eu posso te ajudar a fazer, e é o que eu quero fazer na noite de hoje. Então, para todos que ainda não têm certeza da salvação, mas que gostaria de entregar sua vida nas mãos de Jesus, gostaria de receber o Senhor nesta noite, eu vou orar e gostaria que você, aí onde você está, repetisse comigo, mesmo que em silêncio, mas acreditando naquilo que você está pedindo, esta oração. E gostaria que você entregasse a sua vida a Jesus. Você pode repetir comigo essa oração? Você esquece que eu estou aqui e se imagine pedindo para Deus a sua salvação, e Ele irá salvar a sua alma ainda nessa noite. Então, para aqueles que ainda não têm certeza, você pode repetir essa oração comigo. Senhor Deus, eu entendi que eu ainda não tenho a minha alma salva. Eu sinto no meu coração que eu estou ainda separado ou separada de Deus. Eu sei que se eu morresse hoje, a minha alma estaria indo direto para o inferno. Mas eu aprendi, em poucas palavras, que o Senhor pode me salvar dessa condenação, que o Senhor pode perdoar o meu pecado, que o Senhor pode tirar de mim a condenação que eu recebi de Adão e Eva, que o Senhor pode me dar a certeza da vida eterna. Mas eu não quero só entender, Senhor, eu quero me entregar ao Senhor. E eu peço
Que o Senhor, então, perdoa o meu pecado. Que o Senhor tire a condenação que está me levando ao inferno. Peço que o Senhor salve a minha alma na noite de hoje. E escreva já, ó Deus, o meu nome no livro da vida. Eu estou arrependido do meu mau caminho. Por favor, me salve. É este o meu pedido. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com fé, você pode ter certeza. Nessa noite, o Senhor Jesus salvou sua alma. Irmãos, então, muito boa noite, né, para vocês. Nós pretendemos estar de volta aqui na terça-feira, às 8 horas da noite. Então, nós estamos também desejosos em criar um canal, né, no YouTube, ou até mesmo por aqui mesmo, trazer todos os dias um devocional, né, para os irmãos e para todos que querem nos assistir. Então nós estaremos informando como que vai ser, mas é o nosso desejo, olhe por nós, né, que todo dia possamos colocar alguma mensagem de Deus para você que está daí, alimentar-se espiritualmente com essa palavra tão preciosa. Leiam a Bíblia, orem e não saiam de casa. Tá? Deus abençoe cada um de vocês. Tenha uma boa noite na presença do Senhor. Até terça, se Deus permitir.